Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que foi escrito por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes foge dele. Por quê? Não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não escutarão. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Aqui está a palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Quero retribuir as palavras do Padre Johnny, sempre palavras de cordialidade, mas de uma sinceridade que me deixa, ele sabe, muito constrangido, né, diante de tantos elogios, mas eu sei que é do fundo do coração. E manifestar no início desta novena, na oportunidade de mais uma vez aqui, nessa comunidade, agradecer pelo convite e ter a honra de prolongar as alegrias que a paróquia de São José Operário tem vivido desde o dia de ontem. Sobretudo pela festa do Bom Pastor, do quarto domingo, que marca o quarto domingo
sempre da Páscoa, com a participação e a celebração do nosso grande pastor, não é? Dom Hernaldo, onde aqui crismou vários jovens. Quero saudar também o Padre Áureo, porque providencialmente hoje a gente pode se encontrar depois de muitos anos. É um prazer, Padre, estar aqui com o senhor e com o celebrando. O Padre Áureo foi fundamental no início da minha vocação. Ele foi um sustento, ele foi um grande, não é? Um principal apoio, sobretudo ali no início da minha vocação. Me lembro, eu e o Padre Zorimar, ele foi quem nos acolheu naquela época, na Arquidiocese de Feira de Santana, aqueles dois jovens, ainda lá por volta do ano de 2003, 2004, quando ele trabalhava na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Feira, não era, Padre? Isso. Então, é uma alegria muito grande e faz um bem danado para a minha vida sacerdotal poder estar assim. Meus irmãos, São José, homem do silêncio. Esse tema vai guiá-los, não é? Vai ser a bússola durante vários dias. São dias intensos que vocês terão, bem verdade, durante essa semana, ainda adentrando a outra. Mas como todos os anos e como toda estrutura paroquial que tem festa de padroeiro, é um momento importante para a gente poder crescer na graça. O grande objetivo da festa de qualquer padroeiro é sempre isso, é nos trazer mais próximo de Deus, é nos tornar tornar a gente mais santos, sairmos melhores, meditando a cada dia, muito embora alguns possam estar todos os dias, são dias intensos, outros não. Com certeza tem pessoas que, eu sei, vai fazer a novena, porque estão fazendo também um caminho, estão pedindo a São José também, e ele sendo aqui invocado nessa paróquia como padroeiro dos trabalhadores. Tem muita gente que está aqui, que com certeza que vai rezar, e vai começar hoje, se não, talvez desperta agora rezar pedindo um emprego, talvez pessoas que estão sem emprego, ou pessoas que estão precisando, pedindo um discernimento a Deus, não é? Para saber realmente se esse emprego que você está desempenhando é da vontade dele, está lhe fazendo bem, está fazendo com que você possa dar frutos, principalmente à luz do bom pastor, como ontem meditávamos, né? Também como pastores, ou seja, como cuidadores uns dos outros. Mas eu sei também que tem pessoas aqui que vão rezar para agradecer pelo seu trabalho. Padre, eu já estou empregado, talvez muitos até já estão, né, mais do que empregados, né, Gilmar? Então, aposentados, né? Então, agradeça, não deixe passar a oportunidade. Padre, eu já estou empregado, obrigado, que o senhor está falando, eu agradeço, mas eu já estou bem empregado. Que bom. Então, agradeça a Deus. Aproveita esse tempo, essa novena, para agradecer a Deus pelo seu emprego. Quem já está aposentado, né, disse, está bem, agradece a Deus também, tantas pessoas. Ou então, reza. Faz essa novena por alguém, pedindo emprego, né? Talvez você, uma maioria aqui, talvez estejam aposentados ou estejam trabalhando, né? Bem empregados. Então, nada melhor, nada mais justo do que então rezar essa novena. Talvez muitos chegaram aqui e disseram, estou perdido, eu não sei o que eu vou fazer, padre. Vim passar essa novena, mas pronto. Então, eu lhe aconselho, faça a novena por inúmeras pessoas que estão necessitadas de um emprego justo, digno, um emprego que dê a elas uma ocupação sadia, mas ao mesmo tempo que possa dar frutos e frutos de santidade, para que ela possa, principalmente pessoas que precisam de um emprego, precisam do trabalho, e o trabalho foi santificado por Deus, é algo que também durante esses dias, com certeza, aí, no dia da festa, vai ser colocado, a gente vai refletir sobre isso mais uma vez. Então, eu convido aqui as pessoas que estão, né, sem algum propósito, pronto, já tem, rezar por alguém que
às vezes a gente nem conhece, mas que precisa em algum lugar e oferecer esse itinerário, essa novena espiritual, pedindo a São José essa graça. Santa Teresa d'Ávila dizia que não tem nada que a gente peça a São José que a gente não receba, né? Então, é só seguir com fé e podendo beber da graça e do exemplo de São José. São José é um homem do silêncio. Rezando eu pensava, meu Deus, o que é que eu vou falar um pouco, partilhar com as pessoas nesse primeiro dia de novena? E aí o Espírito Santo me revelou algo. Justamente a partir do texto, que é a continuação, ou melhor, é o Evangelho de ontem, só que a primeira parte, como o ano passado, a gente já leu ele no domingo, o ano A. O ano B, esse que nós estamos, nós seguimos do versículo 11 do capítulo 10, que é o que nós estamos acompanhando, rezando também, e não podemos esquecer que estamos ainda no tempo da Páscoa. A gente leu, há semanas atrás, não sei se vocês estão lembrados, o capítulo 3 de São João, que fala sobre o batismo, o encontro de Jesus com Nicodemos. Sábado a gente terminou o capítulo 6, o discurso do pão da vida, que fala sobre a Eucaristia. E ontem, e agora durante esses dias, a gente vai percorrer os capítulos 10, 11, até o final da Páscoa, mas sobretudo começando no capítulo 10, o Evangelho de São João. Porque são as três realidades as quais Jesus ressuscitado está fortemente presente na nossa vida. E a igreja quer nos mostrar isso na catequese pascal. Jesus, ele está presente. E a gente, não é? No batismo, João 3, a gente meditou. Eucaristia, presença real, capítulo 6. E Jesus está presente no sacerdócio. Ou seja, no ministério, no serviço. Eu me revisto, a roupa, o batismo. Sem o alimento, eu não dou continuidade a esse caminho que eu tenho pela frente. Mas também sem servir, não tem sentido. Por isso, é o capítulo 10 que a gente está lendo. O bom pastor. O ministério sacerdotal de Cristo, que é o bom pastor que desemboca assim na nossa vida. E aí a gente viu hoje, ontem também, mas sobretudo hoje, esse versículozinho aqui, que Jesus diz, né? Eu sou a porta das ovelhas, ele vai dizendo, mas aqui ele diz. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Depois ele continua, aí diz aqui. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. A voz. E aí foi aqui que Deus, né, me fez. Porque São José, homem do silêncio, como é que se ouve a voz de Deus? Pronto, o tema que foi escolhido para esse ano. São José, ele é, portanto, uma ovelha e pastor, e bom pastor, e se torna para nós. Por quê? Porque para ouvir, as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Elas escutam a sua voz. Como é que a gente escuta a voz de Deus? Através do silêncio. Por isso, São José, homem do silêncio. São José é um exemplo perfeito para nós. Quem quer ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, São José, como boa ovelha, e que por consequência depois se torna também um bom pastor, nos ensina que é através desse silêncio. Por que que as ovelhas seguem? Por que que as ovelhas conhecem a voz do pastor? Por que que as ovelhas escutam a voz? E quando a gente fala de ovelhas, todo mundo sabe, né? A gente está falando de gente, a gente está falando de pessoa. Está falando da gente. Meus irmãos, esse primeiro dia da novena é um convite profundo de Deus. Para a gente poder ouvir a voz de Deus, a gente precisa exercitar bastante essa virtude que foi exercida, que foi vivida por São José, que é o silêncio. Vocês sabem, e depois se vocês quiserem, curiosamente vocês vão dar uma pesquisada lá, São José, ele não fala nada. Na Bíblia, a gente vê as partes ali iniciais dos evangelhos que fala sempre dele um pouquinho,
mas sempre a sua participação, embora pareça, e talvez a gente nem percebe isso, que ele diz alguma coisa. Ali, quando ele sonha, tal, né? Aquelas idas e vindas dele com Nossa Senhora, foge para o Egito, volta, na hora do parto, uma série de coisas. Na Anunciação. É interessante isso. Ele não fala nada, mas a sua vida, o seu testemunho, as suas atitudes, é uma consonância, é de uma harmonia profunda, porque São José é um homem do silêncio. É fazendo silêncio, é sabendo viver e estar nesta vida. Por que a gente veio? Por que eu estou aqui? Qual é o meu papel? São José, ele vai, ao longo desses dias, ensinar muito para a gente. Eu não tenho dúvida que inúmeros padres passarão por aqui, também falando, tentando nos ajudar a compreender essa virtude tão essencial, mas tão importante, e por que não dizer, parece até não é? Um paradoxo, tão gritante nos dias em que nós estamos vivendo e que precisamos exercitar tanto. E que talvez seja por isso que muitas coisas na minha vida, na sua vida, não têm dado certo. Porque a gente já vive num mundo barulhento e a gente traz esse mundo, né, essas coisas, quando a gente fala mundo, tudo aquilo que está relacionado, inclusive contrário aos planos de Deus na nossa vida, a gente escuta muita coisa. Com o avanço tecnológico, que ajuda, claro, a gente se utiliza também, óbvio, mas eu acho que nunca se ouviu, né, falar tanto da necessidade da gente parar. E parar, que significa também fazer silêncio para escutar a voz de Deus. Claro, esse silêncio que não é uma mera indiferença, que às vezes, né, tem que também pensar um pouco. E a gente raciocinar, não basta só dizer que é só fazer silêncio, talvez São José fez um voto de silêncio. Não. Estudando, meditando e buscando conhecer também. Quando a gente é chamado para pregar, para fazer esses... É uma oportunidade sempre boa, porque a gente... na verdade, quem ganha mais somos nós, porque a gente acaba descobrindo cada vez, cada pregação, coisas. Então, nós precisamos ser habitados. Eu vi essa expressão, né? Lendo, ouvindo, estudando sobre o silêncio de São José. Então, na verdade, São José é um homem do silêncio porque ele foi habitado. É diferente a gente fazer silêncio, às vezes, ou a gente ser habitado por um silêncio que é uma virtude espiritual, a gente pode dizer assim também, que Deus nos dá, para que possamos ouvir a sua voz, e só ouvindo, a gente saber lidar com muita perspicácia, eu diria, a vontade de Deus. Para a gente poder discernir, para a gente poder viver, para a gente poder sentir, para a gente poder experimentar, principalmente as situações difíceis, que na vida da gente, às vezes a gente não entende. É preciso, mais do que nunca, a gente deixar-se ser habitado por esse silêncio. Não é tão somente, repito, fazer silêncio. Não é somente isso. Não, agora o padre falou lá, eu vou fazer silêncio, vou ficar mais calado. Não. É muito mais. É pedir a Deus a graça. É pedir ao Espírito Santo a graça, não é? A Bíblia fala em um determinado momento que São José, e essa só, não é só o que fala, ele era um homem justo, não é assim? Está lá. São José sendo um homem justo. Ou seja, um homem que temia a Deus. Justo é santo, né? A gente sabe. O justo evoca a santidade. É para dizer a Bíblia que ele já era santo. Mas santidade é essa que é revestida, não é? Ser justo é um homem temente a Deus. E por ser temente a Deus, óbvio, era porque ele foi um homem totalmente habitado pelo silêncio, ou seja, característica que dava a ele sempre a oportunidade de tomar a decisão certa e não errar tanto, e não tomar nenhuma decisão precipitada na vida, porque se coloca sempre na presença de Deus. Um homem justo
com certeza era um homem cheio do temor, era justo porque ele era temente a Deus. O silêncio, ser habitado pelo silêncio, que não é fazer um voto de silêncio. Não, vou me calar agora eu vou ficar só calado, pronto, não vou fazer mais nada, eu vou passar um zíper na minha boca, né? Como a gente diz. Não, não é isso. O silêncio dentro da realidade espiritual é a gente poder ver as situações sob o olhar e a providência divina. E pedir a Deus que mostre para a gente, principalmente em situações difíceis ou um pouco complicadas diante do cenário que a gente vive, seja ele geral, comunitário, mas também pessoal. Não é fazer silêncio por fazer. Tem pessoas que optam em fazer silêncio, como eu disse. Estou repetindo isso que é para a gente. Não é optar pelo silêncio. Vou optar pelo silêncio agora, essa situação, padre, não está dando certo mais, já falei, já briguei, Tal, não. Não se trata, o silêncio de São José não é isso. Durante esses dias não é isso que a nossa paróquia quer trazer aos nossos corações. Não. Quer trazer, a exemplo de São José, um homem habitado pelo silêncio, para a gente rever no nosso coração o que a gente pode fazer diante de situações, a exemplo dele, para a gente não se precipitar e fazer tanta coisa errada, às vezes tomar rumos na nossa vida que não seriam os corretos e que às vezes a gente toma por não fazer um silêncio, ser habitado pelo silêncio, ou seja, pela presença de Deus que fala ao nosso coração. Na igreja a gente tem várias ramificações religiosas que promovem, Aqui a gente fala em silêncio, a gente não pode também deixar, os monges, aqueles que optam por essa vida, que a gente chama vida contemplativa, uma riqueza muito grande. E se a gente for ver, principalmente o que se tem escrito desses místicos que viveram a vida monástica, ou seja, a vida solitária, e optaram por, durante a sua rotina, viverem somente a maioria do tempo em silêncio. Serem habitados pelo silêncio, ou seja, a oportunidade de ouvir mais a Deus. O ser habitado pelo silêncio, a exemplo de São José, que é nada mais, nada menos que promover para a minha vida momentos de oração, gente. É isso. Quando meditamos, São José, homem do silêncio, à luz das alegrias, da festa do Bom Pastor, ainda tendo a oportunidade de iniciar a festa, com esses textos bíblicos que a gente vai ler ainda durante esses próximos dias, é isso. É saber que para escutar a voz do Bom Pastor, eu que sou ovelha, preciso rezar mais. E nada melhor do que essa oportunidade da gente se fazer presente aqui todos os dias, não só na novena, mas fazer desse templo, dessa casa santa, e dessa oportunidade também, para a gente ouvir a voz de Deus. Vindo também todos os dias teremos esses momentos maravilhosos na presença de Deus, e que também, na oportunidade, somos chamados a ouvir a voz de Deus, fazendo silêncio, através da sua palavra, através dos pastores, através da pregação, como talvez Deus esteja se utilizando de mim para ser instrumento a tantas pessoas aqui que vieram como ovelhas escutar a voz do Senhor. Meus irmãos, peçamos a São José durante esses dias, como eu disse no início e reitero mais uma vez, que interceda por nós, que ao contemplarmos a sua imagem por si só, possamos ser habitados por esse silêncio interior, por esse silêncio interior. São José é um homem que nas Sagradas Escrituras não mostra ele nem falando, nem sequer falando, então somente absorvendo. Mas isso não significa que ele não falava nada, com certeza ele falava. E por ser o pai de Jesus, por ser o responsável, pela sua educação, por tudo que Jesus tinha, com certeza ele falou muito. Aqui a igreja sempre o apresenta como um modelo, e essa virtude do silêncio apresentada nesse grande homem, que por nós é venerado, e que depois de Deus e da Virgem Maria, São José é quem nos vale, principalmente diante de tantas situações.
É tanto que não cabe somente um dia, né? O de São José, esposo e patrono da igreja, e a igreja sabiamente, inspirada pela voz de Deus, pela voz do Espírito, o estabelece também como patrono dos trabalhadores. Mas que também não seja somente atrelado a São José a realidade do trabalho físico, que nós precisamos, e como precisamos e estamos rezando, mas ao olharmos sempre para a imagem de São José, e essa imagem, a qual ele traz, né, os instrumentos de trabalho, o qual ele exercia, possa nos inspirar e nos provocar, e fazer-nos refletir, e fazer-nos a buscar sempre, e a trabalhar sempre, por algo que não perece nunca, que é o céu, que é a vida eterna. Que não reduzamos a experiência e a devoção a São José operário, a tão somente também a buscar a ter trabalho aqui, neste mundo. É bom, é necessário, é justo, e Deus quer isso, mas Ele quer mais ainda. Fazer do sinal do trabalho humano o sinal de um trabalho mais profundo, um trabalho mais ardoroso, mais difícil, podemos até dizer, que é alcançar a salvação. São Paulo, em uma de suas cartas, ele fala isso para a gente, né? Trabalhai, a carta aos Filipenses, trabalhai pela vossa salvação com temor e tremor, né? Uma das passagens. Inclusive é um versículo muito bom, muito oportuno, né? Até para, quem sabe, até uma lápide. Trabalhai pela vossa salvação com temor e tremor. Com temor a Deus, buscando ser habitado por esse silêncio, mas com tremor, ou seja, com ousadia, com coragem, sem medo, sem reserva, se entregando à presença de Deus, assim como São José. Que Ele nos conduza e que sempre olharmos para a imagem de São José, e vocês vão fazer isso de maneira, não é por isso ela vem para o destaque na nossa igreja, a gente possa lembrar sempre, sim, de quem precisa de emprego, de quem está necessitando, vamos rezar. Mas, e aí todos nós, né? E aí já até quem está aposentado, viu? Aí já isso a gente não tem aposentadoria agora não. Aí agora só realmente quando a gente for digno e Deus nos dar a graça. Então trabalhemos com temor e tremor pela nossa salvação, a exemplo de São José, buscando ser habitados pela experiência do silêncio interior, que nos ajuda a escutar melhor a voz de Deus diante de tantas vozes que poluem, né, os nossos ouvidos, a nossa consciência, e que precisa ser de alguma forma exorcizado, não é? Vamos pedir a São José, que também é chamado, né, na ladainha, e a gente vai rezar ela no final, não é? Um dos títulos também tão urgentes para o tempo que nós vivemos, sempre foi terror dos demônios, né? Por quê? Porque sempre foi um homem que trabalhou, que não se cansou. E quem trabalha está ocupado, não tem tempo, não é? Porque São José também é terror dos demônios. Porque São José estava o tempo todo trabalhando fisicamente para sustentar a família de Nazaré, para sustentar, né, para guardar os maiores tesouros de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria, mas porque ele também trabalhou incansavelmente, não só com os braços, as pernas, com o seu emprego como carpinteiro, mas trabalhou para alcançar e chegar aonde está, como patrono da igreja, exemplo de esposo, mas também todos nós trabalhadores, que possamos trabalhar incansavelmente, como diz São Paulo, com temor e tremor pela nossa salvação. Assim seja. Amém.